Dúvidas como declarar seu imposto de renda se você tem ações? Só aqui na Modal Mais, antes da gente falar com o Nilson de novo, obrigado Nilson. Temos Sistemas, que tem uma excelente calculadora de imposto de renda, a gente vai falar dela daqui a pouco. Lembre-se de se inscrever, lembre-se de compartilhar, lembre-se de dar seu like, ativar o sininho, porque só a Modal Mais que traz esse conteúdo profundo sobre investimentos e declaração de imposto de renda, ficar de boa com o leão para não ter problema, não é isso, Vini? É isso aí. Hoje estamos fazendo esse vídeo, talvez o vídeo que tenha mais conteúdo, porque vamos falar sobre renda variável, sobre ações. Tá? Fizemos um vídeo falando sobre recolhimento de imposto de renda, que está aqui no canto, só você clicar nele. A gente fala um pouquinho que a declaração é diferente do recolhimento. O recolhimento do imposto de renda para ações ele tem que ser feito pelo próprio investidor todos os meses. Certo? Responsabilidade do investidor, né, Nilson? Esse é o grande foco, né? Quando a gente fala de renda variável, compara com renda fixa, vem exatamente o caso da responsabilidade. A responsabilidade de renda variável é pura e simplesmente do investidor. Ele que tem que fazer as contas, ele tem que dizer quanto ganhou, informar isso para a Receita e pagar seu imposto. E detalhe, tem que fazer isso no mês a mês, Todos os meses. Quer dizer, pega o mês atual e aí tem que recolher até o mês subsequente. Enfim, não é uma coisa que você pode se dar ao luxo de chegar numa época do ano, só na declaração, por exemplo, que muita gente acredita, e aí fazer um apanhado do ano passado inteiro. Vai ter que pagar multa, né, Nilson? Certamente. Cada mês que ele deixou de recolher o imposto, ele vai pagar multas e mais a inflação e tudo mais que tiver de correção, além de que ele pode ser chamado a se explicar. E aí é pior, porque aí as multas são muito mais pesadas. Mas vale um alerta que existe uma isenção para ações para o investidor que vende menos de R$20 mil por mês em ações, ele tem uma isenção do pagamento de imposto. Então, se ele foi lá e comprou por 10 mil e vendeu por 15 mil, ele vendeu no total do mês menos do que R$20 mil. Então, ele não tem que pagar imposto. Pagar imposto não significa não declará-lo. Perfeito. E complementando a sua informação, essa isenção é só para o mercado à vista. Em qualquer outro mercado não existe isenção. Então, essa isenção é para ações. Se a gente estiver falando de opções, se estiver falando de mini contrato de índice, mini contrato de dólar, perfeito. Não existe essa isenção. Day trade também não tem isenção. Então é só no mercado à vista e compra e venda. Ô, Nilson, explica um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no detalhe da declaração em si, como é que a Receita sabe que eu estou operando? Porque a gente é sempre importante explicar que há um pequeno recolhimento já quando você está fazendo a operação, o que sinaliza para ela que tem um investidor operando ou trabalhando renda variável. É que no mercado comum se chama de dedo duro, né? O dedo duro serve justamente para mostrar para a Receita Federal que houve negócios naquele CPF, naquela pessoa, daquele investidor. E a Receita Federal fica esperando. Então agora eu vou esperar o investidor dizer o que ele ganhou, que ele inclusive pode reaver esse imposto que foi retido, ou compensar no imposto que ele tenha a pagar, né? Então o que a corretora faz é informar para a Receita Federal que houve negócio e o investidor tem que chegar e dizer: esse negócio eu ganhei tanto, meu imposto é esse, toma aqui o DARF. Legal. É uma dúvida assim, muito comum, porque quando você faz uma operação day trade, que você compra e vende ações no mesmo dia, existe um imposto retido na fonte automaticamente de 1% sobre o ganho. E você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho e você pode descontar esse 1%. Quando é uma operação que você compra e não vende ela no mesmo dia, você vende no outro dia ou daqui 10 dias, não importa, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda, só que é retido 0,005 de imposto de renda na fonte, isso quando o seu total de vendas no mês soma um valor superior ou igual a R$20 mil, tá certo? Perfeito, é isso. Então o que acontece? Você tem isso que a gente chama de dedo duro, que é um imposto recolhido diretamente na fonte para apontar para a Receita que você fez essas operações e você tem que declará-las. O leãozinho de olho, ó. O leãozinho vai passando e tá só esperto, é o dedo duro. Não dá para enganar, né, Nilson? Sem chance. Não tem como, o mercado está muito fechado nesse nível, né? Então não adianta você querer fazer só uma declaração no final do ano, você está correndo riscos além de pagar multas desnecessárias. Dúvidas frequentes dos investidores sobre o tema. Primeira dúvida. Eu estava com as ações em minha carteira, em minha custódia, em minha posse, na Modal Mais no último dia útil do ano. A gente manda um informe de rendimento para ele e nessa tela aparecem as ações que ele tinha na carteira. Ele tem que declarar essas ações, não tem? Perfeito. Só que o informe de rendimento, nesse caso da corretora, é insuficiente, porque você vai dizer para ele só a quantidade que ele tinha no final de cada ano. A corretora só informa a quantidade. Isso. E ele, por conta própria, vai ter que dizer para a Receita Federal o custo dessas ações.
Custo médio de aquisição? Custo médio de aquisição. Então, se ele adquiriu várias vezes, ele tem que somar e fazer uma média e dizer, essa ação aqui eu adquiri em várias ocasiões e o meu custo médio é esse. Então, ele tem que ser capaz de provar que o custo médio dele está certo. Entendi. Se ele comprou uma vez é relativamente fácil, mas se ele for montando posição, aí já fica um pouquinho mais complexo. Até porque a Receita permite que você coloque no custo de aquisição todos os emolumentos, todas as taxas e a taxa de corretagem que foi cobrada. E na calculadora que é desenvolvida por vocês na Tema Sistema, que está disponível aqui, que é da MyCapital, Perfeito. ela tem essa informação à disposição? Sim, então o MyCapital vem em acompanhamento no dia a dia, justamente para facilitar essa hora, né? Então, todo final de mês você tem que recolher um DARF e a ferramenta diz o DARF que você tem que pagar. No final do ano, ele imprime um relatório já com a cara da declaração do que você tem que... Ele é complementar ao informe de rendimento. Ele é o informe de rendimento, nesse caso, das ações. Entendi. Então, ele te diz exatamente o que você tem que colocar na declaração de bens, o que você tem que colocar no ganho de renda variável e te diz quadro a quadro aonde que você tem que informar o que aconteceu na sua carteira. Você quer saber mais informações sobre a calculadora e como fazer a adesão? Está aqui no link da descrição disponível, basta você acessar e ver lá. Ela tem um custo mensal, mas é um custo irrisório para quem acaba fazendo operações frequentemente, que é um custo de manutenção do serviço. Sem dúvida. Certo? Vini, é muito barato, Vini. Eu posso te falar isso tranquilamente porque a gente lida com investidores no dia a dia. O custo de você não fazer isso e depois chegar na declaração e ter que se arrumar com tudo isso que o Nilson está falando, se você está operando com frequência, está investindo na renda variável com frequência, não faz sentido. Então, assim, é o tipo da economia burra. Falo isso tranquilamente porque, assim, não é um negócio simples de fazer. Muito pelo contrário, a responsabilidade é só do investidor e na hora da Receita vir atrás, ela vai vir com tudo e vai até o centavo. Né? Seguramente então, a complexidade é muito grande. Nós estamos falando aqui de mais de 50 leis em vigor que fala do imposto de renda para renda variável. Uma das coisas que o cliente tem que declarar é a posição em custódia no último dia útil do ano, certo? Onde o cliente declara essa informação no imposto de renda, Nilson? Muito bem. No quadro patrimonial, que é bens e direitos. Então, a declaração das ações é feita no quadro de bens e direitos, pelo código 31, e lá você vai dizer, na discriminação, qual é a ação que você tem, se você possui, qual a quantidade que você tinha no ano anterior e qual a quantidade que você tem no ano atual. E nos valores, exatamente, respectivamente, nos valores de aquisição até 2016 e valor de aquisição em 2017. Lembrando que, nesse caso, é sempre muito sugestivo que você coloque a ação individualmente. Não some várias ações e diga que uma discriminação de várias ações e diga um valor só lá, isso atrapalha você mesmo no próximo ano, né? Então, se eu tiver 10 ações, eu tenho que fazer 10 inserções. 10 inserções com o código 31, cada um para a sua ação. Nilson, uma outra dúvida comum que a gente tem bastante é quando essas ações elas geram alguma coisa ao longo do processo em que ela está nas mãos do investidor. Então, proventos, enfim, a gente tem uma série de desdobramentos que essa ação pode ter quando ela está de posse do investidor. Como é que ele declara também isso na sua declaração anual? Esse é um ponto forte da ferramenta também, né? Porque ao contrário de um investimento diferente de ação, a ação que você compra ela não fica depositada e parada. Acontece os proventos, como você está dizendo. Então você pode receber dividendos, você pode receber bonificações, juros sobre capital próprio. Isso tudo a ferramenta capta diretamente na Bovespa e atualiza a sua posição mensalmente, porque isso precisa ser feito mensalmente. Basicamente, o que você precisa declarar, além do efeito patrimonial, né, de bens e direitos, de como é que está a posição nesse momento, alguns proventos você precisa declarar, como o caso de juros de capital próprio. Você tem aqui exclusivamente na fonte, né, o quadro de rendimento sujeito à tributação na fonte, e aqui também você tem uma forma de colocar o seu juro de capital próprio. E aqui você pode olhar todos os proventos pagos, analisando esse informe de rendimento que a gente coloca na tela, te mostra aí também as empresas e o valor que foi recebido de proventos, de dividendos, de juros e outros. No caso de juros de capital próprio é nesse quadro aqui. No caso de dividendos, tem outro lugar para colocar. Tem dividendo isento não tributável e tem dividendo com imposto. Se o dividendo for isento, é no quadro rendimentos isentos não tributáveis. Aqui você vai encontrar dividendos pagos pelas companhias
Aí você coloca lucros e dividendos recebidos e faz a declaração conforme o informe de rendimento que você tem. Nilson, pegando um gancho sobre a declaração, tem uma novidade nesse ano em relação ao ano passado. Quando a gente fala de bens e direitos, declarar as ações que a gente tem em posse, por exemplo, agora está pedindo CNPJ, algo que não acontecia obrigatoriamente no ano passado. Quer dizer, as pessoas geralmente colocavam isso no campo ali da discriminação, Perfeito. o campo descritivo. Agora o CNPJ é obrigatório. Quer dizer, é mais uma maneira de ficar com as coisas mais justas ali para evitar algum problema, né? Só uma correção, o CNPJ ele não é obrigatório, apesar de aparecer. Quer dizer, ele é solicitado. Se você não disser, ele não vai prender a sua declaração. Legal. Porém, acredito que nos próximos anos isso deve ser uma preparação para ser obrigatório. Vai amarrando aos poucos até daqui a pouco ser obrigatório. Então, lembrando, aqui é o CNPJ da companhia que você comprou a ação. Perfeito. Bens, aqui é a sua posição. Exatamente. Legal. Existe também outra coisa que tem no informe de rendimento, que a galera tem muita dúvida, que é aquele imposto que é retido na fonte, que é o IRRF. Aqui é o imposto ainda retido na fonte para operações day trade e para operações à vista. Por que aquela informação está lá e por que eu preciso declará-la? O imposto de renda, como a gente falou, é aquele dedo duro e a gente pode utilizá-lo para abater o imposto de renda que você tem a recolher no mês. Esse dado, você tem que preencher o quadro de renda variável. Você tem operações comuns e day trade, mês a mês. Você tem que dizer o que aconteceu, o que você fez no mercado de operação comum, na operação day trade, de cada mercado, como está escrito aqui na declaração de bens. E lá embaixo, você vai ver que tem o imposto que foi retido pela corretora. Esse imposto que foi retido na fonte é o imposto o ano inteiro? Não, daquele mês que você está informando. Então, mês a mês, você tem que saber quanto que a corretora reteve nesse mês de operações à vista, de day trade. Uma dúvida muito comum da galera é o seguinte, se eu tive prejuízo o ano inteiro, todos os meses, e eu não recolhi imposto nenhum, você tem que declarar porque a Receita só está vendo o dedo duro, só está vendo a sua venda. Exatamente. Se você não declara, ela pensa que você está tendo ganho com aquilo. Exato. Você tem que informar o valor da compra das ações, né? Mesmo perdendo, você tem que informar para dizer para a Receita que você não está ganhando. E nesse campo ele vai mês a mês, vai colocando o quê? A operação que ele teve, se ele teve prejuízo, se ele Os teve ganhos. lucro. Isso aqui são ganhos que você teve. Você tem que ter algum lugar ou uma ferramenta para te dizer quanto que você ganhou em cada mercado em função das operações que você Se eu fez. comprei lá Vale no começo do mês ou alguma outra ação por R$10 mil e vendi por 15 mil, eu tenho que colocar que meu lucro aí foi de 5 mil reais. Exatamente. Se eu comprei 3 ações, eu tenho que fazer uma média do ganho do mês inteiro. Perfeito. Separando o que é day trade do que é à vista. Aí quando você faz a alienação, você verifica se você ganhou. Você pode ter perdido. Se teve prejuízo, também tem que informar. Tive prejuízo nessa ação. Entendi. Então, mês a mês, você tem que fazer esse balanço. Quanto que eu ganhei e quanto que eu perdi. Para isso que serve muito a calculadora, né? Para isso que serve a calculadora, porque isso aqui realmente é muito complexo para ser feito, é muito trabalhoso. 2, 3, 5 ativos, você já vai começar a ficar maluco. Aqui na corretora a gente tem muitos traders, e os traders compram e vendem isso todos os dias. Nossa. Apesar que o day trade você já tem lá um resumo de quanto que você operou, né? Quanto você ganhou. Mas mesmo assim, se ele tem prejuízo, ele pode compensar os prejuízos. Exatamente, você tem que ter o controle de quanto que eu já compensei do prejuízo, ainda posso compensar, porque o prejuízo pode ser compensado ad eterno. Você tem que separar o que é prejuízo no mercado à vista, no mercado comum, né? Ou o que é no day trade, a única separação que você tem que é exigida. E de acordo com o lucro que você for tendo, você vai batendo prejuízo, só vai pagar imposto de renda quando tiver batido todo o prejuízo, né, a compensar. E esse quadro de renda variável é justamente para mostrar qual é o seu resultado mês a mês e, se for o caso, qual o DARF que você tem que pagar. Vale uma ressalva assim, que se você passou todo o ano e você não recolheu o DARF, você percebeu agora que você tinha que ter pago e não pagou, existe um programa da Receita Federal que é o Sicalc, certo? Sim. Que você pode jogar lá e ele vai te calcular os juros que você tem que pagar de acordo com a data que você teria que ter recolhido. Então vale a pena dar uma olhadinha também no site da Sicalc, o link está aqui na descrição. E também, se recolheu o imposto do DARF, nesse quadro que você diz quanto que você pagou de DARF. Então essa é uma declaração, acho que de todas que a gente mostrou, a mais complexa. É mais complexa. Exatamente aqui é o balanço mensal. Então, como a informação é mensal, você tem que dizer para a Receita tudo o que aconteceu naquele mês. Então, seus ganhos, quanto que você compensou, o imposto de renda que você está retido na fonte que você compensou também e o DARF que você pagou.
Legal. Isso tudo é um fechamento que o programa da Receita faz aqui nesse momento. Lembrar que o que o Nilson está falando é um fechamento, na verdade, porque você tem que ter feito as declarações corretamente, E pago o DARF. pago o DARF ao longo de todo o processo. Quer dizer, aqui é a declaração anual de ajuste, né? Então é importante lembrar isso. A gente já está falando aqui há bastante tempo sobre declaração de imposto de renda pensando em ações, a gente não conseguiu esgotar tudo. Então tem complexo. parte 2, né? O famoso I'll be back. A gente vai voltar para terminar isso aqui, porque ainda tem fundo de investimento imobiliário, tem ETF, tem opções, enfim, tem um monte de coisas que não deu tempo, mas vídeo parte 2, a gente chega lá. Não é isso, Vini? Até a próxima, não esqueça de deixar seu like, comentar, ativar as notificações e não perca o próximo vídeo que está muito bom. Vamos lá, nós.